Amanda Klein, querida Amanda Klein, eu quero saber de você se você acha que, de alguma maneira, o senador Renan Calheiros descredibiliza essa CPI. Olha, Paulo, em primeiro lugar, esse jogo não está jogado. Ainda existem muitas movimentações internas. Eu falei com alguns senadores de ambos os lados nessa tarde, aliás, durante todo o dia, e não é um fato consumado que a relatoria fique com Renan Calheiros. Hoje é o cenário que se apresenta como mais provável, né? Porque ele tem o maior número lá do grupo. Mas o próprio Omar Aziz, com quem eu falei há pouco tempo, que esse sim é o candidatíssimo a presidir a CPI, não dá como fato consumado e consolidado que Renan Calheiros vá assumir a relatoria, né? E aí o cenário é descrito por esses senadores como o seguinte: é como se você tivesse dois grupos. De um lado, você tem os abertamente oposicionistas. Quem são? Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Tasso Gereissati e Renan Calheiros. Esses são os oposicionistas. Aí você tem os abertamente governistas, começando pelo líder da tropa de choque do governo Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira. Depois você tem Eduardo Girão, Marcos Rogério do DEM e Jorginho Melo do PL. E aí você tem dois senadores que são como se fossem senadores pêndulos, né? Eles podem ir para um lado ou para o outro, mais ou menos como aquela história dos estados pêndulos nas eleições americanas. São os dois senadores do PSD, que é a segunda maior bancada do Senado. Aí você tem o Omar Aziz, né, que é do Amazonas, provável presidente da CPI, e você tem o Otto Alencar. Provavelmente eles votarão juntos. Então, esses dois votos vão decidir também, ou vão ajudar a decidir o relator. Por que esse jogo ainda está em construção? Porque isso só vai acontecer, essa eleição para presidente só vai acontecer na semana que vem. A gente chama eleição, mas, na verdade, esse acordo deve ser posturado antes, nos bastidores, para que essas indicações sejam feitas por aclamação. O governo está trabalhando nos bastidores porque não quer o Renan Calheiros de jeito nenhum na relatoria. É considerado o pior cenário para o governo. Então, eles tentam empacar o nome, por exemplo, do Marcos Rogério do DEM para ser relator dessa CPI. Então, por isso que eu digo que esse jogo ainda não terminou, embora o mais provável seja, sim, o Renan na relatoria e o Omar Aziz na presidência. Agora, outra coisa interessante que eu quero contar sobre o Omar Aziz, nessa conversa que eu tive, ele falou assim, que o importante é chegar com essa unanimidade e que a pessoa que vai presidir, vai fazer o relatório, chegue desarmado, sem uma opinião formada, investigue os fatos. E ele diz que o objetivo dessa CPI é sair com um protocolo nacional sobre como tratar a pandemia daí para frente, como estados, municípios e governo federal devem combater a pandemia. E ele fala que devem ser feitas perguntas, por exemplo, lembrando que ele é do Amazonas, faltou oxigênio no Amazonas? Faltou, é um fato. Então, perguntas que ele me deu como exemplos, me citou como exemplo. O governo foi avisado? A empresa que fornece o oxigênio avisou com antecedência? Quem era o responsável? Não tomou providências por quê? Então, são essas perguntas que vão ser feitas e investigadas nesta CPI.